Você teve esse grande evento no Madison Square Garden que durou horas. Eu nem sei se você estava lá o tempo todo. Não sei a que horas você chegou. Ah, me disseram e me informaram que você não tinha ideia sobre esse comediante que fez comentários. Você acha que somos ruins para a América? Você acha que eu sou ruim para a América? É, você acha. No fim das contas, acho você e todos esses programas de opinião tristes. Não, sabe por quê? Isso é triste. O momento que nunca pensamos que veríamos finalmente chegou. Sean Hannity, a voz poderosa na mídia conservadora. Mas primeiro, faltam apenas Language Not Registered for Generation Dias para um ponto de inflexão em nosso país, chamado Dia da Eleição. Uma tempestade política está se formando em todo o país. Aos Language Not Registered for Generation Anos, este gigante da mídia, que moldou as visões conservadoras por anos, fez uma confissão que muda tudo. Ele está revelando um lado de si mesmo que ninguém esperava. O que poderia tê-lo levado a revelar verdades tão chocantes? E o que essa confissão inesperada nos diz sobre o verdadeiro homem por trás do microfone? Junte-se a nós enquanto desvendamos a chocante verdade de Hannity que está dando o que falar. A verdade não dita. Sean Hannity construiu uma carreira como uma das vozes mais influentes da mídia conservadora por décadas. Suas palavras iniciaram debates, despertaram emoções e inspiraram inúmeros seguidores leais. Seus programas são repletos de comentários inflamados, entrevistas impactantes e opiniões ousadas que deixam pouca margem para dúvidas sobre seu posicionamento. Mas até mesmo as figuras mais francas podem ter segredos. E Hannity não é exceção. Por anos, rumores têm circulado, acompanhando cada movimento seu. Observadores, tanto fãs quanto críticos, especularam sobre o que poderia estar por trás de sua atitude confiante. Aos Language Not Registered for Generation Anos, o homem que parecia ter resposta para tudo finalmente abordou o que muitos acreditam, mas nunca o ouviram dizer. Ele sempre foi um mestre em controlar a narrativa, pois sua habilidade em mudar de assunto, dissecar questões e redirecionar o foco é lendária. Mas desta vez, o foco estava nele, e pela primeira vez, ele não direcionou a conversa para outro lugar, mas sim, ele se entregou à situação. Sua revelação foi mais do que apenas uma declaração. Foi um momento que deixou as pessoas com ainda mais perguntas. O único e inigualável, Stephen A. Você quer tirar isso do caminho agora? Como sua vida? É difícil para você ter que se defender? Você admite que é meu amigo? Quer esclarecer isso no começo ou no fim? Suas palavras carregavam um peso diferente de suas transmissões habituais. Mark sempre teve uma maneira de atrair a atenção, mas desta vez, não foi a sua voz que falou, mas as verdades não ditas por trás de suas palavras, a hesitação, o tom e a expressão em seu rosto indicavam que a história era muito maior do que qualquer um esperava. Durante anos, as pessoas se perguntaram se Hannity algum dia revelaria seu outro lado, o lado não visto na TV ou ouvido no rádio, o lado que poderia carregar dúvidas, arrependimentos ou até mesmo fraquezas. Agora, ele finalmente vislumbrou esse mundo oculto. Será que as respostas estão em algum lugar em seus primeiros anos? Antes da fama e dos holofotes, vamos dar uma olhada em sua infância. Um homem que assume riscos, Sean Hannity teve um começo de vida humilde e inspirador. Nascido em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, na cidade de Nova York. Ele cresceu em Franklin Square, um bairro pequeno e unido em Long Island, Nova York. Sua família, de origem católica irlandesa, desempenhou um papel significativo na formação de seus valores e visão de mundo. Ele era o caçula de 4 irmãos, o que significa que muitas vezes se espelhava neles enquanto trilhava seu próprio caminho. Seus pais trabalharam duro. Para sustentar a família, o pai de Sean, Hugh Hannity, era um veterano da Segunda Guerra Mundial, que mais tarde trabalhou como oficial de justiça em um tribunal de família, garantindo que a justiça e a equidade prevalecessem em situações desafiadoras. Sua mãe, Leland Hannity, conciliava os papéis de estenógrafa e agente penitenciária. A dedicação e a ética de trabalho de ambos deixaram uma impressão duradoura em Sean.
ensinando-lhe a importância da coragem e da determinação. Desde jovem, Sean era cheio de energia e curiosidade. Ele frequentou o seminário preparatório Saint Pascal, em Unel, para o ensino médio. A escola, conhecida por seu rigor acadêmico e foco religioso, embora o ambiente fosse rígido e exigente, ajudou-o a construir disciplina e estrutura em sua vida. No entanto, apesar da ênfase do seminário nos estudos religiosos, ele percebeu que se tornar padre não era sua vocação. Ele buscava algo mais dinâmico, que se alinhasse aos seus interesses. Após o ensino médio, ele frequentou a Universidade de Nova York e, posteriormente, transferiu-se para a Universidade de Delphia. A educação formal, porém, não foi a sua prioridade. Não prendeu sua atenção por muito tempo, e ele optou por abandonar a faculdade antes de se formar. Para alguns, isso pode parecer uma decisão arriscada, mas para ele, foi o primeiro passo para seguir seu próprio caminho. Em vez de buscar um diploma, ele se concentrou em adquirir experiências práticas, que acreditava serem mais valiosas para suas aspirações. Durante esses anos, Sean exerceu diversas profissões, incluindo a de empreiteiro da construção civil. Bem-vindos ao Hannity desta noite. Temos um grande anúncio do seu humilde servidor. O trabalho prático lhe proporcionou habilidades práticas e um senso de independência, além de reforçar os valores que aprendeu com seus pais. Trabalho árduo, perseverança e a crença de que qualquer pessoa pode alcançar seus objetivos com esforço suficiente. Mesmo trabalhando em diferentes áreas, ele se sentia atraído por grandes ideias e debates. Adorava discutir política, atualidades e questões sociais. Seus amigos e familiares notaram sua paixão por expressar suas opiniões, frequentemente envolvendo outras pessoas em conversas ponderadas e animadas. Ficou claro que ele tinha um talento especial. O talento para se comunicar e se conectar com as pessoas, mesmo em ambientes informais. Sua criação, educação e experiências de trabalho se uniram para prepará-lo para o futuro de maneiras inesperadas. Os valores de sua família lhe ensinaram força e persistência, enquanto seu tempo no seminário lhe deu disciplina e foco. Sua decisão de abandonar a faculdade mostrou sua disposição para correr riscos, e sua paixão pela comunicação prenunciou o caminho que ele eventualmente seguiria. Mas, como Sean Hannity, passou de um jovem curioso e determinado a uma das vozes mais influentes da mídia hoje. Uma grande conquista. Carreira de Sean Hannity tem sido de significativa influência e evolução na mídia americana, particularmente em círculos conservadores. Apesar de não ter formação formal em jornalismo, ele conseguiu entrar na indústria da radiodifusão por meio de pura determinação e autoconfiança, começando como um jovem que abandonou a faculdade, mas com uma paixão pela radiodifusão. Já tirei muitas conclusões importantes desta noite. Obviamente, vocês já analisaram questões e o que é importante para as pessoas e o que elas têm dito a todos os usuários que eu publico, etc. Ele teve sua primeira grande oportunidade em Language Not Registered for Generation, como apresentador voluntário da KCSB-FM, uma rádio universitária em Santa Bárbara, Califórnia. Embora seu programa tenha sido de curta duração devido a controvérsias sobre comentários ofensivos, essa experiência despertou sua ambição por uma carreira na mídia. Seu primeiro grande sucesso veio quando conseguiu um emprego em uma rádio em Huntsville, Alabama, onde suas opiniões ousadas e visões tradicionais rapidamente ganharam destaque. Apesar de sua postura rigorosa, ele também atraiu controvérsias logo no início. Mesmo tendo sido demitido de seu primeiro emprego no rádio por causa de uma declaração polêmica, ele não desistiu. Em vez disso, usou esse revés como motivação, voltando ainda mais forte e encontrando novas oportunidades no setor. Seu programa de rádio, The Sean Hannity Show, ganhou enorme popularidade em Language Not Registered for Generation, sendo transmitido por centenas de emissoras e tornando-o um nome conhecido no mundo dos comentários políticos. No mesmo ano, ele se juntou à Fox News. Notícias como co-apresentador de Hannity e Colmes. Bem-vindos de volta ao Hannity e Colmes. Eu sou Alan Colmes e Donna. É pedir muito? Só um, sim, 2, 3, ok? Aplausos. Donna, um programa de debate político, onde seus pontos de vista conservadores
são contestados pelo co-apresentador liberal Alan Colmes. O programa permitiu que ele se estabelecesse como um debatedor forte e um defensor firme de políticas conservadoras. Seu estilo de participar de debates acalorados e defender apaixonadamente pontos de vista conservadores o conectou com, para muitos americanos, especialmente em tempos de divisão política, essa conexão o ajudou a construir uma base de fãs leais e a consolidar seu papel como uma voz importante na mídia conservadora. Em Language Not Registered for Generation, após a saída de Colmes do programa, a maior notícia da atualidade, na minha opinião, é a saída de Alan Colmes, do Hannity & Co. Quantos liberais restaram no canal Fox News? A Fox News renomeou o programa para Simply Hannity, onde ele assumiu o controle total como apresentador solo. Seu sucesso na Fox News, a partir daí, seu sucesso só cresceu, consolidando seu status como uma das principais personalidades da emissora. Seu programa se tornou uma plataforma importante para vozes conservadoras, frequentemente apresentando entrevistas com figuras de destaque, análises políticas e comentários que moldaram a opinião pública, principalmente entre o público mais velho. Apesar do sucesso, sua carreira enfrentou desafios, incluindo críticas às suas visões políticas e declarações controversas ao longo dos anos. Ele enfrentou inúmeras discussões e críticas, especialmente em relação à sua forte posição política. Devido a seus vieses políticos e apoio a figuras conservadoras como Donald Trump, ele foi frequentemente acusado de misturar jornalismo e ativismo político, particularmente durante o governo Trump, quando era visto como um dos apoiadores mais fervorosos do presidente. Apesar da reação negativa, sua audiência continuou a crescer, demonstrando seu apelo a uma grande parcela do público americano que apreciava sua abordagem direta e seus pontos de vista sem rodeios. Além da televisão, ele obteve enorme sucesso no rádio, que se tornou um dos programas de rádio de maior audiência nos Estados Unidos. Ele também é autor de vários livros best-sellers, incluindo Let Freedom Ring e Live Free or Die, onde explora suas crenças conservadoras e discute políticas liberais. Apesar de todo o seu sucesso profissional, teve que navegar por um cenário midiático repleto tanto de apoio quanto de forte oposição. Seu comprometimento com suas crenças, independentemente das críticas, o tornou uma figura debatida e uma voz influente na mídia americana. Mas também, além de sua persona pública, há um aspecto da vida de Shah Hannity que permaneceu relativamente desconhecido. Apesar de ele estar sob os holofotes há décadas, ele conseguiu manter certas partes de sua vida pessoal e amorosa em segredo. Como sua carreira exigente impactou seus relacionamentos pessoais. Ele prezava muito a privacidade enquanto construía sua carreira. Foi então que conheceu a bela jornalista Jill Rhodes. A história de amor deles começou quando Hannity trabalhava como apresentador de rádio no Alabama, enquanto Jill era jornalista em Huntsville. Segundo relatos, Sean ficou imediatamente encantado pelo charme e inteligência de Jill. Ele frequentemente acredita por grande parte do seu sucesso na carreira, reconhecendo que o apoio dela o ajudou a lidar com as pressões do mundo da mídia. Juntos, eles tiveram 2 filhos. Um filho, Patrick, nascido em Language Not Registered for Generation, e uma filha, Mary Kelly, nascida em Language Not Registered for Generation. Ao longo do casamento, Jill Rhodes foi uma parceira importante, embora discreta, na ascensão de Sean na fama. Ela frequentemente atuava nos bastidores, servindo como conselheira para suas ideias de programas. Ela era editora e ajudou a moldar parte do conteúdo de seus programas de rádio e TV. Apesar da carreira de destaque de Sean na Fox News, onde apresentava o programa, o casal conseguiu manter sua vida familiar relativamente privada por anos. Eles eram vistos como o casal ideal, especialmente em círculos conservadores. No entanto, após mais de Language Not Registered for Generation anos de casamento, Sean e Jill se separaram discretamente, anunciando o divórcio em Language Not Registered for Generation. O comentarista conservador Sean Hannity, apresentador do programa Hannity na Fox News desde Language Not Registered for Generation, também se divorciou de sua esposa. Após mais de Language Not Registered for Generation anos de casamento,
A notícia do divórcio de Jill Rhodes e Hannity veio à tona em junho de Language Not Registered for Generation. Embora fontes próximas ao casal tenham dito ao Page Six que eles se separaram legalmente um ano antes de a notícia se tornar pública, eles já estavam morando separados há vários anos antes de tornarem a separação pública. Apesar da separação, eles emitiram uma declaração conjunta, indicando que o divórcio foi amigável, e enfatizaram seu compromisso com a criação conjunta dos filhos e a manutenção de um relacionamento positivo. Amigos do casal observaram que a separação não foi uma decisão repentina, mas sim o resultado de um distanciamento gradual devido à carreira exigente de Sean e aos seus diferentes caminhos de vida. Embora o divórcio tenha sido divulgado em Language Not Registered for Generation, foi revelado que eles já viviam vidas separadas há anos, sem deixar que isso afetasse os filhos ou a presença de Hannity no ar. Jill continuou a apoiar o trabalho dele nos bastidores, e os dois mantiveram uma relação amigável após o divórcio. Rumores começaram a circular sobre a vida amorosa dele, em particular sobre o relacionamento de Hannity com a também apresentadora da Fox News, Ainsley Earhardt, gerou muita especulação. Sugeriu-se que os dois começaram a se encontrar em Language Not Registered for Generation, pouco depois da separação dele de Jill. Testemunhas afirmaram que Ainsley transmitiu seu programa da casa de Hannity em Long Island durante o lockdown da pandemia, alimentando ainda mais os rumores de namoro. Os dois também foram vistos chegando juntos a vários eventos, levando muitos a acreditar que eram mais do que apenas colegas. Apesar dos rumores, tanto Hannity quanto Earhardt mantiveram-se em silêncio. O relacionamento entre Hannity e Ainsley, em particular, não foi confirmado nem negado. Enquanto isso, Hannity tem se concentrado na criação da filha, o que só aumentou a curiosidade dos telespectadores sobre a verdadeira natureza da relação. Um aspecto marcante da vida pessoal de Hannity é seu forte senso de privacidade. Mesmo sob o escrutínio da mídia, típico de uma figura pública, ele conseguiu manter grande parte de sua vida pessoal longe dos holofotes. Apesar dos rumores e especulações, ele continua sendo um pai dedicado, pois frequentemente fala muito bem de seus filhos e deixa claro que a família é uma prioridade para ele. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, Sean Hannity se encontra em um momento crucial, pronto para revelar uma verdade que alimentou anos de especulação entre sua audiência. Mas o que levou Sean Hannity a fazer uma declaração tão ousada? A sombra do presidente. Embora Sean mantenha sua vida pessoal privada, ele construiu um relacionamento notável com o ex-presidente, que vai além do típico relacionamento entre apresentador e cliente. A conexão entre Sean e o convidado Dynamic começou nos estágios iniciais da ascensão política de Sean, que se destacou como um aliado constante, usando sua plataforma para divulgar mensagens e defendê-lo de críticas. O vínculo entre os dois não era apenas profissional, tornou-se pessoal, com relatos de telefonemas e consultas frequentes, especialmente durante o mandato de Sean. Ele era mais do que um mero apoiador na mídia. Tornou-se um conselheiro não oficial do presidente. Foi amplamente divulgado que os dois conversavam quase sempre que Sean oferecia conselhos, estratégia e, às vezes, até mesmo incentivo. Essas conversas noturnas abordavam diversos tópicos, desde decisões políticas até como lidar com a imprensa. Exibindo seu papel singular no círculo da administração, o apresentador da Fox News era frequentemente descrito como parte da equipe informal do presidente, com alguns até mesmo se referindo a ele como um chefe de gabinete paralelo. A Fox News apoia Shane Hannity. Ponto final. Sempre será assim, como se espera. No entanto, acabamos de ter a revelação de que Hannity era o terceiro elemento não identificado. Hannity, cliente do advogado pessoal do presidente Trump, Michael Cohen, não revelou que, embora tenha defendido Cohen regularmente e atacado todos que o investigam devido à sua influência no pensamento e nas decisões do presidente, um dos aspectos mais óbvios de seu relacionamento foi o forte apoio que ofereceu durante momentos de intensa crítica pública, quando o governo Trump enfrentou reações negativas por suas políticas controversas em relação à proibição de viagens. Sean, que tinha como alvo países predominantemente muçulmanos, manteve-se ao seu lado. Ele usou seu popular programa na Fox News
para argumentar a favor da política, retratando-a como uma medida necessária para a segurança nacional. Sua defesa consistente do governo ajudou a fortalecer o vínculo entre eles, tornando-o um dos defensores mais confiáveis da televisão. Apesar de seu apoio público, houve momentos em que ele, em particular, pediu ao presidente que reconsiderasse sua abordagem. Isso aconteceu durante o vazamento de mensagens de texto durante os tumultos no Capitólio em Language Not Registered for Generation de janeiro. Mensagens posteriores revelaram que Hannity, apresentador da Fox News, enviou mensagens de texto para Mark Meadows nos dias que antecederam os tumultos de Language Not Registered for Generation de janeiro no Capitólio. Enquanto defendia publicamente a posição do governo sobre a integridade das eleições, Hannity aconselhava a Casa Branca, em privado, a acalmar os ânimos e evitar novos conflitos. Ele também teria se comunicado com membros da equipe de Trump, sugerindo que eles pressionassem o presidente a adotar um tom mais moderado. O Comitê de Language Not Registered for Generation de janeiro revelou ainda mais mensagens de texto enviadas por Hannity a Mark Meadows nos dias que antecederam os tumultos de Language Not Registered for Generation de janeiro no Capitólio. Para evitar mais caos, este raro episódio mostrou um lado dele disposto a questionar ações nos bastidores, mesmo mantendo uma postura firme no ar durante toda a presidência. Seu programa serviu como plataforma para comunicação direta com os apoiadores, proporcionando um espaço onde políticas, queixas e opiniões podiam ser discutidas sem enfrentar confrontos difíceis. Esse ambiente amigável permitiu que as mensagens chegassem à base de uma forma que a mídia tradicional não oferecia. Sua abordagem ajudou a aumentar a aprovação entre os eleitores. Telespectadores conservadores transformaram seu programa em uma espécie de canal não oficial do governo. À medida que o ex-líder recebia maior apoio da mídia, de um dos apresentadores mais populares da TV a cabo, Hannity desfrutou de maior audiência e influência devido aos seus laços estreitos com o presidente. Sua audiência disparou durante o governo, tornando-o uma das figuras mais assistidas na mídia conservadora. No entanto, essa estreita associação também colocou Hannity sob fogo cruzado de críticos que o acusavam de ser mais do que um político, mais um defensor do que um comentarista objetivo. Apesar dessas críticas, ele mantinha que não era um jornalista preso aos padrões tradicionais de neutralidade, mas sim um comentarista com opiniões fortes. Sua influência chegou a um ponto em que alguns dentro do círculo íntimo notaram seu impacto nas decisões do presidente. Pessoas próximas à Casa Branca frequentemente observavam que suas conversas podiam influenciar suas opiniões ou reforçar suas crenças, especialmente em questões em que o presidente se sentia isolado ou atacado. O vínculo que compartilhavam refletia algo único. A mistura de poder da mídia e influência política mostra como as linhas entre jornalismo e política podem se confundir na mídia americana moderna. Mas o que Sean Hannity revelou recentemente que está dando o que falar, uma confissão ousada, porém perigosa. Sean Hannity tem sido um dos apoiadores mais leais de Donald Trump, especialmente durante sua presidência e no período posterior. No entanto, seu apoio ao governo durante as eleições de Language Not Registered for Generation levou a uma controvérsia significativa envolvendo os sistemas de votação da Dominion. Sean Hannity, que já era proeminente, passou de figura importante de propagandista de direita na Fox News. Na verdade, um insider presidencial, quero dizer, um amigo de Donald Trump. Não tão recentemente, mas certamente no início de seu governo, o que se tornou um momento crucial tanto em sua carreira quanto na Fox News após a eleição presidencial de Language Not Registered for Generation. O presidente e sua equipe jurídica, incluindo figuras como Rudy Giuliani e Sidney Powell, começaram a espalhar alegações de que a eleição havia sido fraudada contra ele. Essas alegações se concentravam na ideia de que a Dominion Voting Systems, uma empresa que, considerando que as máquinas de votação usadas em vários estados teriam manipulado os votos para favorecer Joe Biden, Hannity, juntamente com outros apresentadores da Fox News,
como Tucker Carlson e Jeanine Pirro, permitiram que essas teorias fossem ouvidas, apoiando a narrativa de Trump sobre fraude eleitoral generalizada. Em seu programa noturno, ele compartilhou suas preocupações sobre a lisura da eleição, sugerindo que havia problemas, embora não houvesse provas claras para sustentar suas alegações. No entanto, nos bastidores, as coisas eram bem diferentes durante um depoimento relacionado a Dominion. Em um processo por difamação contra a Fox News, houve um acordo. A Dominion Voting Systems e a Fox chegaram a um acordo após um julgamento de alto risco. A Dominion processava a Fox em US Language Not Registered for Generation bilhão. Hannity admitiu que nunca acreditou nas alegações de fraude eleitoral feitas pelo ex-presidente. Segundo documentos judiciais, ele afirmou que não acreditou nisso nem por um segundo, apesar de ter promovido essas alegações em seu programa. O processo da Dominion argumentava que a Fox News disseminou informações falsas conscientemente para aumentar a audiência e manter seus telespectadores. A batalha legal, que expôs a tensão dentro da rede entre a integridade jornalística e as pressões comerciais, revelou que, à medida que o processo avançava, o presidente da Fox Corporation, Robert Murdoch, e outros altos executivos sabiam que as alegações de fraude eram infundadas, mas hesitavam em retratá-las publicamente. Isso colocou a rede em uma situação difícil, pois tentava manter sua audiência satisfeita e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos legais. O caso tomou um rumo dramático, quando a Fox News optou por fazer um acordo com a Dominion. Em abril de Language Not Registered for Generation, Sean Hannity firmou um acordo no valor impressionante de US Language Not Registered for Generation milhões, um dos maiores da história da mídia, que evidenciou as consequências da disseminação de alegações não verificadas. Este foi um golpe significativo, pois manchou sua credibilidade. Apesar de suas dúvidas particulares, ele havia dado voz a teorias da conspiração que contribuíram para o aprofundamento da desconfiança pública no processo eleitoral. Um dos aspectos mais chocantes dessa saga foi sua admissão sob juramento. Sean Hannity testemunhou, em depoimento, que não acreditava. As alegações do ex-presidente Donald Trump sobre fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de Language Not Registered for Generation, embora ele as apoiasse publicamente, eram infundadas, pois sabia, em particular, que eram falsas. Isso levantou questões sobre o papel das figuras da mídia na formação da opinião pública, especialmente quando apresentam informações nas quais elas mesmas não acreditam. As notícias sobre Hannity e outros apresentadores da Fox News mostraram a luta da emissora entre manter seu poder e seguir as regras do jornalismo. Seu envolvimento no caso Dominion é um exemplo disso, um lembrete do poder e da responsabilidade que figuras da mídia detêm. A controvérsia não afetou apenas sua imagem pública, mas também colocou a Fox News em uma situação jurídica e financeira complicada. Mesmo após o acordo judicial, o dano à reputação da emissora já estava feito, levando muitos a questionar os limites éticos ultrapassados em busca de audiência. Mas será que se pode esperar que alguém como Hannity sempre compartilhe a verdade, mesmo quando apenas expressa opiniões? Diante do poder da mídia, a carreira de Sean Hannity demonstra o quanto alguém pode exercer influência. Ao longo dos anos, ele tem sido uma voz forte em defesa de ideias conservadoras e uma figura importante na formação da opinião pública. No entanto, com grande poder, vem grande responsabilidade. Ele enfrentou questionamentos difíceis sobre como usa sua plataforma, seu relacionamento próximo com o presidente e o papel que desempenhou na promoção de alegações sobre a eleição de Language Not Registered for Generation causaram muitos debates. Seus apoiadores o elogiam por defender pontos de vista conservadores, mas os críticos dizem que ele compartilhou histórias falsas que enganaram as pessoas. Aos Language Not Registered for Generation anos, sua carreira é inspiradora e complexa, pois ele trabalhou arduamente para se tornar um dos maiores nomes da mídia conservadora, e muitos admiram sua conexão com o público. Sua ascensão de um guia turístico comum a uma importante personalidade da TV e do rádio é impressionante, mas seu sucesso
não veio sem problemas. A controvérsia sobre os sistemas de votação da Dominion revelou um lado diferente de seu trabalho. Embora tenha ajudado a disseminar informações falsas em seu programa, ele admitiu, em particular, que não acreditava nelas. Isso gerou muitas críticas. As pessoas questionam se ele deveria ser mais cuidadoso com o que diz no ar. Sua estreita amizade com Donald Trump também mostra como a mídia e a política estão mais conectadas do que nunca. Em vez de apenas reportar ou compartilhar suas opiniões, ele às vezes agiu como um promotor político. Isso fez com que as pessoas se perguntassem quanta influência as personalidades da mídia deveriam ter sobre os políticos. Mesmo com todos os desafios, ele ainda tem milhões de fãs leais que sentem que ele entende suas lutas e defende suas crenças. Mas, como pessoas, exigir mais responsabilidade da mídia. Seu legado pode depender de ele assumir ou não a responsabilidade por seus atos. A história de Sean Hannity é uma mistura de sucesso e lições sobre como figuras da mídia devem usar sua influência. O que ele fizer a seguir não só moldará a forma como as pessoas se lembrarão dele, mas também como a mídia e a verdade podem trabalhar juntas no futuro. O que você acha das revelações de Sean Hannity e das controvérsias que o cercam? Será que há mais segredos esperando para serem revelados? Compartilhe suas ideias conosco. Na seção de comentários, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.